dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Hoje a gente vai então olhar para a lição de número 5 da nossa revista, que tem como título Deus é Santo. Então, só relembrando, a nossa revista agora está tratando sobre a doutrina de Deus, e a gente já viu aqui vários aspectos sobre Deus, vários atributos sobre Deus, né? A professora Simone deu uma introdução geral, depois a gente falou sobre Deus como um ser único e eterno, depois a professora Simone falou sobre Deus como Criador, depois na lição 3 a gente falou sobre Deus como onipotente, né? Deus onipotente. Na lição 4, a professora Simone falou sobre onipresença e onisciência. E hoje, a lição número 5, né? Se você tiver aí a sua revista, você pode acompanhar, sobre a santidade de Deus, né? Deus é santo, né? E esse sempre é um tema bastante necessário, né, para a gente estudar. Bastante importante para a igreja como um todo, bastante importante para cada cristão individualmente, porque é um tema que trata assim, de um atributo de Deus que é um atributo que ele deseja, não que nós sejamos santos da maneira como ele é, mas ele cobra de nós atitudes coerentes com uma vida de alguém que serve a um Deus que é santo, né? Então, esse assunto sempre é importante para a igreja, né? Sempre é importante para a nossa vida. Alguém alguma vez já disse, olhando para as estatísticas assim, né, sobre o crescimento de número de cristãos, não lembro se foi exatamente no Brasil, mas certamente a conclusão pode ser a mesma, né? Que a gente tem visto um boom muito grande, né, no número de pessoas que se dizem cristãs, né? Esse número tem crescido bastante. As pesquisas do IBGE, se não me engano, apontam muito para isso. Pelo menos a última que eu pude ver era bem possível ver esse crescimento. Mas é de se perguntar, né, também se esse crescimento em quantidade tem se refletido numa vida de fato santa das pessoas que têm dito, né, que são cristãs, que são filiadas a alguma igreja dita evangélica ou cristã. E se não está havendo essa relação, né? Obviamente tem alguma coisa errada, né? Isso não significa dizer que o cristão é alguém perfeito, né? Mas significa dizer que o cristão é alguém que tem e que deve ter uma vida diferente da vida do mundo, né? O cristão, já ali eu estou aqui fazendo meio que uma introdução já bem geral, assim, né? O cristão, ele é aquele que vive não pela carne, né? Não de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito, né? Como o apóstolo Paulo diferencia. E isso tem que refletir na prática, né? Não existe cristianismo, não existe vida cristã que não se reflita na prática. Simplesmente isso não existe. Bom, então só para a gente falar, então, já falamos alguma coisa, mas para a gente já botar então aí nossos objetivos, né? Essa é a lição número 5, Deus é santo, e nossos objetivos são compreender em que consiste a santidade de Deus e, um objetivo específico, aceitar o desafio de viver a vida cristã de forma santa. Nosso texto áureo está lá em Levítico. A gente vai ver
um pouco de Levítico, né? Assim, na primeira parte, a nossa lição trabalha com esses 2 versículos de Levítico, mas depois a nossa lição caminha para Salmos, né? E a gente vai poder ver um pouquinho sobre a santidade de Deus também no livro de Salmos. Embora Levítico seja sempre assim, um livro mais em que esse tema da santidade é bem característico do livro, né? Então, nosso textuário, que é Levítico 11, os 2 versículos, né? Versículos 44 e 45, que diz o seguinte: porque eu, Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Né? Então esse é um ponto que se repete bastante em Levítico. Né? E o nosso primeiro ponto da lição, né? Aliás, vamos fazer uma oração antes, né? Para a gente, depois dessa pequena introdução, né? Já da leitura do texto áureo da nossa lição, vamos orar, né? Para que a gente de fato possa ser edificado, né? E por ser edificado, a gente certamente tenha o objetivo de que a gente de fato entenda, compreenda e pratique a palavra de Deus, né? Principalmente e especificamente hoje no que diz respeito à santidade. Bom, vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pelas tuas bênçãos, Pai, pelo teu poder, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos use nessa lição, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, essa palavra tão necessária para as nossas vidas, que nós possamos de fato ter nossa vida escondida em Ti, Pai, que nós possamos crescer, Deus, em graça, em sabedoria, Pai, em discernimento, Deus, que o Senhor nos conceda do Teu Espírito Santo, para que nós possamos de fato viver uma vida que o mundo possa enxergar a Tua luz, uma vida que de fato testemunhe a vida de Cristo. Nos ajude, Pai, nos dê a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente então já leu o nosso texto áureo e o nosso primeiro ponto, né? Para quem tem a revista aí, pode ir acompanhando também. Eu vou procurar ler bastante alguns textos aqui para a gente utilizar bastante a nossa Bíblia, né? E os textos que são propostos pela revista. E nosso primeiro ponto diz o seguinte: santidade, a condição do relacionamento com Deus. Né? E o texto, eu não vou reler porque a gente já leu, é o nosso texto áureo, Levítico 11, 44 a 45. Então, o primeiro ponto assim, que a gente pode ver quando a gente lê esse texto é que a santidade, ela ou pelo menos ela deve se refletir bastante no nosso estilo de vida. Né? Isso é algo que Deus não simplesmente pede de nós, mas Ele nos ordena. Né? E veja que o motivo desse pedido, né? Portanto, vós vos santificareis, por quê? Qual é o motivo dessa ordenança que Deus nos dá? Ele diz, porque eu, o Senhor, sou santo. Né? E o que isso significa, então? Que a partir do momento em que você se propõe, digamos assim, né? E aqui estou pensando bastante nessa questão que a gente falou logo no início, dessas pesquisas, né? E de pessoas que vão se filiando às igrejas por diversos motivos, diversas razões. Mas é que a partir do momento em que você de fato assume um compromisso, né, de adorar e de se relacionar com esse Deus, a gente precisa saber que esse Deus é santo, né?
E isso significa dizer que Deus não tem parte com o pecado, né? Não tem parte com o mal, e que Ele é um Deus como nenhum outro Deus. A gente já viu bastante isso aqui nas nossas lições, né? Deus é um ser... Na primeira lição a gente já falou um pouco sobre isso, né? Deus é um ser único, não existe um outro ser como Ele, né? Não existe um outro ser com o qual a gente possa compará-lo, né? Para fazer alguma espécie de estudo, né, comparativo, alguma coisa assim. Isso não é possível. E um dos atributos desse Deus é que Ele é santo, totalmente puro, totalmente separado nesse sentido. Deus é santo, não há ninguém como Ele. Por isso, um relacionamento com Ele, né, ou a partir do momento em que as pessoas desejam trilhar a caminhada cristã e, enfim, desejam de fato entregar suas vidas a esse Deus, essa santidade desse Deus pede e, na verdade, requer mesmo que isso tenha reflexo na sua vida, né? Porque você está adorando um Deus que é santo, né? Ou seja, o que você está adorando esse Deus? Você está se relacionando com esse Deus que é santo. Então não faz sentido você adorar um Deus que é santo e você não ter essa santidade invadindo a sua vida, né? Isso fica muito mais claro ainda quando a gente vai para o Novo Testamento, né? Quando a gente enxerga que o próprio Deus, né, através de Cristo, está entre nós, né? Ele habita conosco, está entre nós, Deus conosco. E mais ainda, que o Espírito Santo habita em nós, né? Em nós como igreja e em nós individualmente, né? Essa que é o ensinamento quando Paulo compara a igreja ou o cristão com o templo, né? O templo é o lugar da presença de Deus. E se ele está dizendo que nós hoje somos templo, ele está dizendo que aquela presença que enchia o templo ou o tabernáculo, dependendo da época, com aquela glória, aquela presença, aquela mesma presença que guiou o povo no deserto, a nuvem de fumaça, a coluna de fogo. Essa presença de Deus, ela agora está em nós. É isso que o Novo Testamento diz. Portanto, se ela está em nós, e se essa presença, né, que é o Espírito Santo, né, Paulo também deixa isso bem claro, né? Se essa presença está em nós e se essa presença que é o Espírito Santo, né? Aliás, o próprio nome já está dizendo, o Espírito Santo reflete o próprio Deus, né? E é o próprio Deus de fato, né? A terceira pessoa da Trindade. Que é esse Deus santo, totalmente santo, né? E se ele está habitando em nós, não faz sentido nós, como templo dele, não estarmos inundados, né, da sua presença e da sua santidade, que é um atributo dele. Agora, isso não significa também dizer que o cristão nunca irá errar, né? Nunca irá pecar. Na verdade, João também fala sobre isso, né? Inclusive, o conselho de João é muito interessante. Filhinhos, não pequeis, né? Não pequeis. E quando ele fala não pequeis, é porque, de fato, ele sabe que nós, tendo o Espírito Santo, nós sempre temos a consciência daquilo que nós fazemos, né? E aqueles erros que nós cometemos, nós temos sim o Espírito Santo falando sempre aos nossos corações e direcionando os nossos passos. E por isso João fala, não pequeis. Porém, se alguém pecar, né? Ou seja, essa é uma atitude possível de fato, né? E de fato acontece, né? Nós pecamos mesmo. Temos um advogado, né? Jesus Cristo justo. E quando a gente lê isso, o que isso está assim, nos mostrando, olhando isso à luz dessa santidade de Deus? O cristão, embora ele possa sim pecar e peque mesmo, ele não é alguém que vive no pecado, né? Ele não vive no pecado.
Então muito cuidado em usar esses textos para justificar alguma atitude pecaminosa, né? O que esse texto pode nos ajudar é para que a gente saiba que quando a gente peca, há perdão e há restauração em Deus, com certeza. Mas a gente precisa ter em mente e saber que a nossa vida, a vida cristã, a vida de santidade, ela é uma vida que deve ser levada muito a sério, né? É uma vida santa. Jesus falou, né? Eu acho que eu falei isso, não sei se foi na lição passada, né? Em que Jesus, no seu discurso, era muitas vezes até mais duro do que no Antigo Testamento, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, né? O que Jesus diz? Se tão somente, né, olhar para uma mulher e desejá-la, pensar nela com desejo impuro, no seu coração você já adulterou com ela. Ou seja, Jesus está indo muito mais além da questão da letra fria ali da lei. Mas ele está dizendo justamente isso, que a santidade é algo que invade todo o seu ser, né? Por quê? Porque Deus é santo e isso é uma obra de Deus. Isso é uma obra de Deus, né? A santidade em Levítico, ela é bem notório isso, né? Você vê vários níveis ali, né, de que foram colocados. Você tem um povo, você tem ali os primogênitos, né, que na cultura em geral os primogênitos eram né, os principais, e aí Deus separa uma tribo específica no lugar de todos os primogênitos, que é a tribo de Levi, né, e dentro da tribo de Levi você tem também a família de Arão, né? Enfim, você tem níveis ali, né? E é muito interessante que, embora você tenha todos esses ritos, esses rituais culticos, isso o que está indicando para a gente, né? Porque isso se reflete em toda a comunidade de Israel, né? Então, ou seja, a santidade é algo que, quanto mais próximo de Deus, digamos assim, né? Pensando nessa pirâmide aí, mais é exigido daquele, né? Exigia-se muito mais do sumo sacerdote, principalmente quando ele entrava no lugar sagrado do tabernáculo, né? Do que dos demais nesse sentido. E isso se reflete em todo o povo, né? Para que a gente saiba isso, né? Que andar mais próximo de Deus requer mais de nós também, né? E é muito interessante ver que as separações que são feitas ali em Levítico, né, não são simplesmente separações assim de algo que é santo de algo que é pecado. A separação ali é muitas vezes de algo que tem a ver com vida e algo que tem a ver com morte, né? Então você tinha ali rituais assim para tudo, né? Com relação à lepra, a várias doenças, enfim, para que a gente perceba que Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da vida. Deus é santo. E isso se reflete não só no culto em si, né, numa questão religiosa, mas de fato não há uma separação entre a religião e a vida comum nesse sentido, né? Porque isso se reflete na vida do povo através de uma vida, né, de um chamado a uma vida ética, uma vida moral, e isso é para todo o povo de Israel, né? Que devia ser entendido a partir desse conceito tão único, né? Que Deus é santo, né? O livro de Levítico deixa isso bem claro, assim, né? Bem patente, embora seja às vezes um livro difícil da gente ler, né? É um contexto totalmente diferente do nosso, mas a mensagem principal dele é essa: Deus é santo, né? E ele requer de nós uma vida de fato diferente. Deixa eu só ficar de olho aqui também no tempo, né? E a nossa revista também pontua a santidade como um processo. E de fato é isso. A gente não é perfeito, não vai chegar à perfeição nessa vida, até porque
a nossa salvação, ela é uma salvação, ela é uma salvação no passado, porque Cristo foi morto desde antes da fundação do mundo. É uma salvação no presente, né? Porque a partir do momento em que nós nos arrependemos e cremos, de fato, né? Assumimos esse compromisso, de fato, nos arrependemos e cremos. Nós somos, então, novas criaturas e é uma salvação também futura, porque um dia nós teremos o nosso corpo transformado, né? E a nossa salvação vai ser, então, consumada. Então, é claro que a santidade não é algo que a gente vai ser totalmente perfeito aqui nessa terra, né? Totalmente isento né? sem nem nada mais consegue me tentar. Não. Porque a nossa salvação ainda será consumada, né? Então, a santidade ela é também um processo, ela é uma caminhada, ela é um aprendizado, né? A gente vai ver também em outros textos aqui, né? Que Deus usa várias situações e fatos na nossa vida para que a gente, de fato, aprenda e continue caminhando nessa direção de santidade, né? Essa direção que Deus nos chama e nos convoca, né? Bom, deixa eu só ver agora. Esse foi o ponto 1, né? Assim, ainda eu queria ler um texto aqui falando justamente sobre isso, né? Sobre essa santificação como um processo. É um texto bastante conhecido, se você puder abrir aí, Hebreus 12, de 5 a 14. Hebreus 12, de 5 a 14. Diz o seguinte: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então veja como a gente está falando de algo assim que é um processo, né? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma palavra de ânimo diante da correção de Deus, né? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse texto é muito, assim, muito bom, excelente, né, para a gente pensar e refletir sobre isso, né? Santidade como um processo. E interessante, né? Um processo que não é um processo simples, assim, tranquilo, né? Muito pelo contrário, é um processo no qual você vai passar por disciplina, por correções. Deus vai te corrigir. Isso vai machucar, isso vai doer, como, né, o próprio texto diz, né? Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas senão de tristeza, né? Então, a santificação é algo que produz momentaneamente ali tristeza e tristezas, né? Mas depois, aí sim, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a santificação é um processo que é um processo assim natural, digamos assim, daquele que está se relacionando com um Deus que é santo. E esse processo não é simples, não é fácil, ele é doloroso, né? Aqui o autor de Hebreus, inclusive, a gente pode dizer que reflete a própria mensagem de Jesus, né?
aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la, né? Quem quer me seguir, né? Negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, a caminhada cristã, essa caminhada de estar mais próximo de Deus, é que essa santificação é um processo que é doloroso, é necessário, né? Porque estamos nos relacionando com um Deus que é santo e com um Deus que Ele mesmo sofreu, né? E sofreu muito para nos salvar, né? E isso deve sempre estar diante dos nossos olhos, assim, né? Essa visão de que qualquer sofrimento que a gente tenha não se compara, né? Com o sofrimento de Cristo, se tornando um homem, sendo negado pelo seu povo, morrendo na cruz, né? Carregando uma culpa que não era dele, né? Para nos salvar a mim e a você. Então, isso tem que estar sempre diante dos nossos olhos, né? Para que a gente saiba, né, que esse processo, apesar de doloroso, né, a correção é dolorosa, mas é algo que produz um fruto pacífico de justiça, né? Bom, agora sim vamos para o nosso segundo ponto. E aqui a gente vai então pular um pouquinho para Salmos, né? A gente sai um pouquinho de Levíticos e vai para Salmos. Deixa eu só acompanhar mais ou menos o tempo. O segundo ponto diz o seguinte: ante as adversidades, não esqueçamos a santidade de Deus. Salmo 77, de 1 a 13. E aí, gostaria que a gente lesse também, tá bom? Salmo 77, de 1 a 13, diz o seguinte: clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança ao meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Então, o salmista aqui está num momento assim, de extrema angústia, né? Extrema angústia. E aqui, por vezes, a gente pode e deve, né, olhar para esse texto, né, para diversos salmos, né, naqueles momentos em que a gente está de fato assim, bastante preocupado, perturbado, né, angustiado com alguma questão, né, e que é algo que ocorre bastante nas nossas vidas, né? A vida que a gente passa aqui nessa terra, ela é uma vida marcada por sofrimentos, por angústias, por doenças, por pecados, e por vezes a gente se sente assim de fato, né? Sem quase até sem voz para clamar direito, né? E aí o salmista, então, ele inclusive faz algumas perguntas aqui, né? A partir do verso, acho que é do verso 7, né? Algumas perguntas retóricas, né? Assim, rejeitará o Senhor para sempre, né? E não tornará mais a ser favorável? Sua benignidade ou seu amor, né? Cessou para sempre? Acabou a sua promessa para todas as gerações? Ele se esqueceu de ser compassivo, né? Estou lendo aqui na revista, né? Vou ser um pouquinho diferente.
na sua ira, encerrou suas ternas misericórdias, Deus não é mais misericordioso, né? E ele faz essas perguntas retóricas, né? E claro que o salmista sabe que Deus é misericordioso, né? E tudo isso, mas ele está fazendo esse contraponto com o seu momento de angústia, né? E desse o dilema que ele está vivendo, né? E a santidade de Deus, ela nos mostra, principalmente também nesses momentos de grandes problemas, de grandes angústias, enfim, ela nos mostra que Deus ser santo também significa necessariamente que Deus não é manipulável, né? Manipular poder espiritual é algo que não tem a ver com o cristianismo, tem a ver com magia, né? Magia negra, enfim, satanismo, qualquer coisa desse tipo. Deus não é um ser manipulável. E isso também é um reflexo da sua santidade. E isso significa que muitas vezes nós vamos passar então por problemas, por angústias, enfim, só ficar de olho na hora aqui, por situações extremamente difíceis, mas que isso não significa que nós seremos capazes de simplesmente resolver todos os nossos problemas de uma hora para outra, porque a gente fez tal coisa, porque a gente orou assim, porque a gente foi em tal lugar, porque, enfim, que de alguma maneira a gente conseguiu manipular o sagrado de alguma forma. Não. Não, porque Deus é santo. Ele é totalmente um ser totalmente único, separado, e ele não divide a sua glória com ninguém, ele não é um ser manipulável. E as nossas angústias também servem para a gente lembrar disso, e isso é algo muito bom, né? Talvez alguém possa pensar, poxa, mas né, se a gente pudesse então usar Deus para sempre nos livrar dos nossos problemas, seria bom, né? Não seria, porque a nossa mentalidade, nosso coração, a maneira como nós queremos resolver os problemas, os motivos pelos quais queremos resolver os problemas, né? Os próprios problemas que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, né? São também manchados com o nosso pecado, né? E por isso Deus não se deixa, não pode se deixar manipular por aquilo que nós dizemos, fazemos, pedimos, porque Ele sim não tem pecado, Ele sim sabe, Ele é perfeito, santo, sabe o que é melhor para nós, e isso é muito bom, porque nesse Deus, aí sim nós podemos não manipulá-lo, mas nós podemos confiar nossa vida a Ele, nós podemos adorá-lo, nós podemos pedir a sua orientação, pedir o seu auxílio, sim, pedir a sua ajuda, mas sabendo que Ele age na nossa vida sempre da maneira dele, que é a maneira perfeita, né? Se ele é um ser santo perfeito, a maneira como ele age é perfeita. Se nós queremos manipular para que seja da nossa maneira, automaticamente nós estamos querendo que seja de uma maneira imperfeita, porque a nossa maneira não é igual à maneira de Deus, né? E a dele sim é perfeita. Então o fato de Deus não ser manipulável, né? Ou seja, dele ser santo nesse sentido, é muito bom, né? Para a nossa vida cristã, porque nós temos uma rocha firme, né? Nossa vida está pautada, embasada numa rocha firme que não se abala, né? Mas que tem atributos nesse sentido muito bem definidos, né? Ele é santo, ele é onipotente, ele é onisciente, e nós podemos então, apesar dos momentos de angústias que nós vivemos, saber que nós estamos confiando e que nossas vidas estão nas mãos desse Deus, né? Desse Deus que é totalmente santo, né? E isso certamente nos ajuda nos momentos de angústia, né? Certamente nos ajuda, porque por mais que a gente não entenda o porquê que a gente está passando por alguma situação, né? Por mais que a gente possa
fazer, como o salmista fez aqui, né, essas perguntas retóricas, né? Ou seja, viver esse dilema. Puxa, mas por que eu estou passando por isso, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe e a gente tem essa certeza de que, seja lá o que for que a gente está passando, nossa vida está nas mãos de Deus, que é perfeito, que é santo, que é todo-poderoso, né? E que vai agir e que quer nos ensinar também coisas a partir da nossa angústia, né? A gente acabou de ler lá em Hebreus, né? Que Deus nos ama e isso significa que Ele nos corrige, né? Então a gente sabe que que qualquer situação que a gente possa passar ou possa estar passando, ela é uma situação que pode, deve e de fato é usado por Deus nas nossas vidas para que nós sejamos sempre edificados e para que a gente continue caminhando nos trilhos da santificação, né? E é interessante que depois o próprio salmista depois ele fala justamente isso, né? Ele está nesse momento de angústia, ele reflete esse dilema de entre o que ele vive e aquilo que ele talvez esperaria de Deus, da misericórdia dele, né? Mas ele encerra dizendo justamente isso, né? Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras. Porque e Deus se revelou, né, através de atos grandiosos, a gente já falou um pouquinho também sobre isso, para mostrar que Ele é esse Deus único, né, e poderoso. E hoje, muito mais do que isso, a gente pode olhar para Cristo, né, olhar para Cristo, que é o centro, né, da religião cristã, né? Cristo. Pode olhar para o salmista aqui ainda não tinha isso para ver. Ele não viu Cristo encarnado, né? E nós temos isso para olhar, para nos consolar, para nos encher. E isso é assim é suficiente para a gente viver a vida cristã em santidade, né? Olhar para Cristo, sempre olhar para Cristo, né? Pode parecer até um pouco óbvio demais, né? Mas como a gente falou no início, né? Num contexto em que a gente tem visto cada vez mais um quantitativo de evangélicos, cristãos aumentando, e isso não tem se refletido numa vida prática, é sempre necessário repetir, dizer, gritar que a nossa vida requer, a vida cristã requer uma vida de santidade, requer uma vida de santidade, e isso nós temos nos relacionando com esse Deus Santo, né? Olhando para Cristo. Nosso terceiro ponto diz o seguinte: a santidade de Deus realça a sua bondade por pecadores. E aqui a gente vai então ler os versículos de 14 a 20, também do Salmo 77. Então diz o seguinte, versos 14 a 20. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. E acha o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então, esses foram os versos 14 a 20, né, do Salmo 77. Então, veja, a santidade de Deus realça a bondade de Deus por pecadores. Ele salva, né? Deus é um Deus salvador. E aqui o salmista, ele lembra, né? Dessas maravilhas que Deus fez na antiguidade. Ele lembra, então, principalmente aqui, ele até cita Moisés e Arão, né? E as águas, né? Ou seja, ele está lembrando
da libertação do povo do Egito, né? A libertação do povo do Egito, que é assim, uma imagem muito boa para a gente pensar e para a gente relacionar com a nossa própria salvação, né? Nós também fomos salvos de um Egito, né? E isso é algo que a gente pode sempre nos lembrar nos nossos momentos de angústia e de intenso clamor a Deus, né? Que Deus nos salvou de um Egito, Deus nos salvou do poder do pecado, Deus nos salvou das trevas, porque Jesus é de fato Salvador, né? Quando do nascimento de Jesus, lá em Mateus 1, versos 20 a 21, né, o anjo vem falar com José, e esse anjo diz o seguinte, né, o texto diz o seguinte, e projetando ele isto, ou seja, José estava projetando deixar Maria, né, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, olha o que o anjo diz para José, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, ou seja, já está dizendo, né, que ali o que está sendo gerado nela é algo que é do Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus e é algo que tem esse atributo bem característico, a santidade. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, de fato, a gente precisa sempre lembrar que a santidade de Deus ela é também revelada aqui no nascimento do próprio Jesus, né? Gerado pelo Espírito Santo, com a bela e incrível missão, né, de salvar seu povo dos seus pecados. E se de fato nós estamos nos aproximando de Cristo, nos aproximando de Deus, é porque esse Cristo, né, esse Jesus, nos salvou dos nossos pecados, né? Esse Jesus, gerado ali em Maria, pelo Espírito Santo, né, e o nome dele significa justamente salvação, né? Até o pastor Cadês pregou isso há pouco tempo, nos salvou dos nossos pecados, porque apenas ele poderia ter morrido no nosso lugar, né? E aqui eu estou lembrando mais uma vez a mensagem do pastor Caselias, né? Perfeita é a oferta, né? Não o ofertante. E Jesus é essa oferta perfeita que morreu no nosso lugar, né? Mas ninguém poderia ter feito isso. Por quê? Porque mais ninguém é santo. Mais ninguém é santo, né? Outro que morresse ali seria apenas um outro pecador sem poder algum ou sem mérito algum, né, diante de Deus para efetuar alguma coisa. Mas o próprio Deus, né, Jesus, que é santo, ele sim, como oferta, né, diante de Deus, pôde morrer em prol da humanidade. E ele nos, então, né, como seu próprio nome, né, tem esse significado, ele nos salva dos nossos pecados. Então, a santidade de Deus ela é refletida na obra salvífica de Deus, né? E nesse plano salvífico, nesse plano redentor de Deus, especialmente, né, em Cristo Jesus. E como eu falei, isso é algo que o próprio salmista aqui não tinha, né, esse conhecimento, essa visão que a gente tem hoje, né? Por isso a gente tem, num certo sentido, algo muito mais vívido, algo muito mais que a gente viu, né? A gente já passou, Jesus veio há 2000 anos, a gente viu que Deus de fato encarnou, entrou na história e não apenas mudou o mundo, mas ele salvou pecadores, né? E se nós de fato depositamos a nossa vida aos pés dele, nós estamos entre esses pecadores que foram salvos pela graça, né? O nosso quarto ponto diz o seguinte, e agora passando para o Salmo 78. Santidade, uma herança a ser deixada a nossos filhos. Salmo 78, e aqui a gente vai ler do verso 1
ao verso 11. Diz o seguinte, Salmo 78, de 1 a 11. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Então, aqui, a santidade de Deus é uma herança que deve ser deixada aos nossos filhos, né? E aqui a gente pode lembrar do texto de Hebreus, né, que a gente falou sobre a correção de pais e filhos. Ali o texto está usando isso, mas para falar da correção que Deus nos faz passar, né? Mas a gente precisa ter, e aqui esse é um ponto assim muito que me toca muito também, porque eu tenho também filhos pequenos, né? E isso é uma responsabilidade muito, 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 muito grande, né? Que é a responsabilidade de você transmitir a santidade de Deus para os seus filhos, né? E essa responsabilidade é principalmente dos pais. Às vezes a gente até, infelizmente, vê algumas atitudes assim como se a responsabilidade de criar ou de ensinar os caminhos de Deus fosse da igreja, né? Certamente a igreja ensina também, né? Ela tem esse papel. Mas o papel fundamental, né, de ensinar a santidade de Deus para os seus filhos é do pai e da mãe. Principalmente dos pais, né? E como é que você ensina a santidade para alguém? Como é que você ensina a santidade de Deus para alguém? Provérbios 22, 6, um versículo extremamente conhecido, né? Ele diz o seguinte: educa, né, ou ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como é que a gente educa, como é que a gente ensina uma criança, ensina ela a santidade de Deus? E o ponto que eu queria tocar com esse versículo de Provérbios 22 é justamente essa questão do educa a criança no caminho, né? Não é simplesmente você dizer qual é o caminho, embora isso certamente faça parte dessa educação. Mas educar no caminho significa necessariamente que o pai e a mãe também estão nesse caminho, né? Educar no caminho, junto dele. E de fato, quando a gente está pensando então, principalmente sobre Deus e a santidade dele, para você passar isso para os seus filhos, você não pode passar isso se você não tiver, né? O seu filho só vai ver o que é uma vida santa, né? E vendo uma vida santa, ele estará vendo o atributo da santidade de Deus de maneira concreta ali, né? Ele só vai poder entender o que é uma vida santa se ele vê um pai e uma mãe com uma vida santa. E isso é ensinar no caminho, né?
E isso é uma responsabilidade assim enorme, né, para os pais. Quanto tempo, né, a gente tem, quem é pai e mãe aí, né, ainda tem os filhos em casa, quanto tempo a gente tem gastado assim, não simplesmente em cultos domésticos, mas o que eles têm visto assim, né, em vocês, né, em mim, né, quando a gente passa por alguma situação difícil, o que ele vê em você? Como é que você reage, né? Ali ele está no caminho com você, né? Naturalmente ele está no caminho com você. Agora, que caminho é esse? Né? A pergunta é essa: que caminho é esse que ele está andando com você? Tem uma figura histórica que eu gosto muito, assim, né? Que é o John Wesley, né? Que do século XVIII, né? Na Inglaterra, dispensa apresentações, né? John Wesley. Mas é muito interessante ver e saber um pouco também sobre a mãe dele, né? Susanna Wesley. E eu tenho um livro aqui, eu queria só ler algumas, pincelar, né, alguns ensinamentos, né, e alguns métodos que a Susanna Wesley usava como mãe, né. Bom, o livro é esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, não sei se fica virado aí, né, mas o nome do livro é Susanna Wesley e sua influência na vida de John Wesley, de Ronald Grip Donato, né, editora Reflexão. E aí nesse livro, lá na página 35 e 36, ele menciona assim, alguns métodos, algumas coisas que Susanna Wesley fazia com seus filhos, né? Dentre eles, John Wesley. Então, ela era bem metódica, né? Por isso o John Wesley se tornou alguém bem metódico, né? Fundador do metodismo, né? E a Susanna Wesley, veja, seus filhos eram ensinados sobre a importância da confissão. Quando eles faziam algo errado e confessavam completamente, ela não os punia, mas os louvava pela sua honestidade. Quando era necessário disciplinar seus filhos, Susanna era moderada e gentil, mas muito consistente. Ela nunca permitia ser manipulada pelos seus choros. Tem várias coisas aqui, né? Susanna não consentia que as crianças deixassem a casa sem permissão. Conversas, oração e estudo bíblico semanais eram realizados com cada filho. Eu não lembro quantos filhos eram agora, mas eram bastante. E ela os tratava de acordo com seus temperamentos individuais. Ela gastava 2 horas ininterruptas todas as noites de quinta-feira com John Wesley. Exercícios religiosos eram dados às crianças cedo e à noite. Todos eram ensinados a orar em alta voz, e a oração do Senhor era repetida cada manhã e noite. As crianças liam alto a Bíblia todas as noites. Os filhos mais velhos liam para os mais jovens e grande parte da noite era gasto louvando. Orações com toda a família eram realizadas todas as manhãs. Bom, enfim, essas são algumas coisas que Susanna Wesley fazia com seus filhos, né, com John Wesley, enfim. E é claro que eu não estou trazendo isso aqui no intuito de dizer que a gente precisa, de fato, imitar um método específico, né, e que isso vai fazer que isso há poder nisso, em algum sentido. Mas para que a gente perceba, né, a importância que é de se ter uma educação de fato no caminho, né? Quanto tempo de fato a gente tem passado ou gastado ou exigido dos nossos filhos em oração, estudo bíblico? Quanto tempo nossos filhos olham para nós e nós estamos orando, ou lendo a Bíblia, ou falando sobre as coisas de Deus, né? Ensinar no caminho, né? Essa é uma responsabilidade assim muito grande, né? E o exemplo de Susanna Wesley, eu acho assim um exemplo fenomenal, né? Para a gente pensar e refletir, né? Sobre isso, principalmente quem é pai, mãe, quem tem filho ainda aí em idade pequena, né? Bom, a gente já está nosso tempo estourando. Nosso quinto ponto fala sobre que a vida de santidade combate a amnésia espiritual, né? E aí a gente tem
no Salmo 78, os versos de 12 a 37. E diz o seguinte o texto, eu vou ler também aqui. Diz o seguinte, e o texto já vai falar por si mesmo aqui, né? Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Né? Esse é um texto bem triste de se ler, né? Porque está refletindo justamente o povo de Israel, né? Indo e voltando, abandonando a Deus, depois volta, né? Mas até essa volta dele, o salmista fala que era só com a boca, né? Porque no seu coração não havia compromisso com a aliança, né? E é interessante ver que a mesma coisa que Deus pedia do povo de Israel ali, em certo sentido, é o que Deus pede de nós. Êxodo 19:6 diz o seguinte, né? E vós, isso é Deus falando, né? Para Moisés, mensagem para o povo de Israel. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. É isso que Deus pedia de Israel, né? Um reino separado, um povo santo, santidade de Deus. E é isso que ele pede de nós, né? Já dizia Pedro que nós hoje, né, os que confiamos e cremos em Cristo, somos esse povo santo, né? Essa nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, né? Nós, o que é pedido de nós é a mesma coisa que era pedido de Israel, nesse sentido. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para que a gente não sofra dessa mesma amnésia, né? Digamos assim, como a revista bota aqui, né? De nos esquecermos não apenas das maravilhas, mas como a gente já apontou aqui, da própria obra de Cristo. Da própria obra de Cristo. E a revista pontua aqui, né, algumas atitudes que são geradas pela santidade nas nossas vidas, né? A gratidão. Me lembro dos 10 leprosos, né? Apenas um volta com o coração grato, né? Fé e confiança, esperança, restauração, sabedoria, enfim, aquilo que a santidade gera na nossa vida, né? E que nos faz caminhar nesse trilho da santidade, né? Que nos faz ser esse povo santo, separado, esse povo que reflete moral, eticamente e, mais do que isso, reflete espiritualmente, né? O próprio Deus, né?
nosso último ponto, que é o sexto, né? É o Salmo 78, dos versos de 67 a 72, né? E esse sexto ponto diz que os desígnios de Deus são santos, né? Então vamos ler aqui o Salmo 78, do versos 67 a 72, né? A gente pulou alguns versículos aqui, e foi lá para o final. Diz o seguinte: além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prens, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. Os desígnios de Deus são santos, e com isso significa que os planos dele são santos e são perfeitos, né? Deus não se engana, e não é nada que ele faz é por acaso ou à toa, né? Seja a eleição de Davi ali como a linhagem de onde viria o Cristo, seja a escolha de Abraão, enfim. Os planos de Deus são perfeitos, porque são baseados não apenas na sua santidade, né, mas em todos os atributos, né, na sua onipresença, sua onisciência, sua onipotência. E é plano de Deus salvar pecadores arrependidos e salvá-los mediante a fé. Isso é plano de Deus, né? Deus planejou isso desde sempre, porque Cristo, diz a Bíblia, que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? Ou seja, a salvação em Cristo é um plano que sempre esteve na mente de Deus, né? Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão, né? Deus sempre soube, né? E o plano dele é salvar pecadores arrependidos, né? Pecadores que depositam fé em Cristo. O plano dele é salvar esses pecadores, né? E aí a gente já está terminando, né? Mas a mensagem, né, assim, principal e fulcral, assim, para a gente entender é que nós servimos a um Deus santo, e isso necessariamente significa que isso precisa refletir na nossa vida, né? Que se isso não está sendo refletido na nossa vida, tem algo de muito errado, né? E não, ou tem alguma coisa errada com Deus, né? ou conosco, né? Certamente, eu e você sabemos que não é com Deus que tá o erro, né? Se a nossa vida não está sendo uma vida condizente com o Deus a que nós servimos, é hora da gente parar, refletir se nós realmente temos depositado toda a nossa vida aos pés desse Deus que é santo, né? Que é incomparável, né? Então, a nossa meditação final é essa, né? Chamar a mim e a você para que a gente de fato tenha em mente a seriedade que é servir ao Deus que nós servimos, porque Ele é santo, Ele pede de nós santidade. Vós sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, né? É o nosso texto áureo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma lição. Deus, obrigado pelos textos que nós lemos, Pai. Obrigado porque os próprios textos já falam bastante aos nossos corações, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor tem nos corrigido, Pai. Obrigado porque o Senhor nos disciplina. E te pedimos, Pai, que o Senhor sempre esteja conosco, sempre nos tratando como filhos, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco. Te pedimos também pelo culto que prestaremos a Ti logo mais como igreja. E te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua santidade, Deus, ela pode e deve ser refletida também na nossa vida. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigado e
até o domingo que vem com a nossa próxima lição.